Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é o quadro onde a gente conversa sobre as nossas intimidades, as nossas dúvidas, nossas angústias, como que a gente supera as nossas dificuldades. Aqui é onde a gente bate um papo sincero sobre a nossa intimidade musical, sobre as coisas do nosso dia a dia musical mesmo. E hoje eu cheguei aqui para conversar com vocês sobre um tema que é um tanto quanto recorrente, assim, e é uma crença que nós temos espalhada por aí. Por que dizem, por que nós acreditamos e por que nós continuamos a repetir que a idade interfere de alguma forma no processo de aprendizagem? Por que a gente diz que estar mais velho é mais difícil para aprender? Ou estar mais novo é mais fácil? Por que existe essa coisa tão fixada ainda dentro da nossa crença? A gente tem que entender que essa ideia é um mito. Eu trouxe para vocês isso porque a gente tem a tendência a achar que quando a gente começa a aprender uma habilidade nova, no nosso caso a habilidade da música, quando a gente aprende a música mais velho, nós vamos ter mais limitações do que quando a gente aprende mais novo, que a criança que vai aprender, ela vai fluir, ela vai que vai. Isso é uma lenda, é um mito, porque está comprovado cientificamente que o nosso cérebro nunca para de aprender. O nosso cérebro não é imutável, ele não é imutável. Ele tem uma neuroplasticidade que se adapta constante enquanto nós estivermos vivos e estivermos imersos num ambiente de aprendizado, estivermos ali vivenciando situações diferenciadas que nos fazem ter que aprender coisas para continuar, o nosso cérebro se modifica. Essa neuroplasticidade, ela não é algo relativo apenas às crianças. Nós temos isso e ficamos com isso, permanecemos com isso ao longo de toda a vida. Isso já está comprovado. Eu separei alguns estudos para dividir com vocês aqui, para que a gente possa entender o quanto é um mito, é uma ideia, é uma crença que nós temos, mas é uma crença limitante, sabe? A criança tem a neuroplasticidade, ela vai ter o cérebro dela ali, ó, vivinho para aprender cada vez mais música? Tem. Nós que somos adultos, que já estamos ali para cima dos 50 anos de idade, não temos essa neuroplasticidade? Mentira, nós temos da mesma forma. E quem disse que o fato da gente começar quanto criança estudando música significa que de fato a gente vai aprender a música pra valer como uma linguagem que a gente não vai travar e que a gente vai conseguir se tornar um excelente músico, um excelente instrumentista? Quem diz? Quantos de vocês que me escutam não passam por essa situação, seja como professor, acompanha seus alunos travando, seja na própria história que começou de pequeno e travou? Quantos vocês já não ouviram amigos falando isso? Eu comecei a estudar de pequeno e parei, não deu certo, não consegui. Eles eram crianças, então não é a idade que de fato garante que a gente tenha sucesso ou não. E também não é ela que de fato interfere cognitivamente a nossa capacidade de aprendizado ou não. Não é a idade. A gente tem essa tendência, a gente sabe, é racional isso, mas a gente ainda carrega essa coisa dentro de nós de achar que porque eu tô mais velho, será que eu consigo? Eu acho que eu consigo, mas será que eu consigo? Na verdade verdadeira, o aprendizado de uma nova linguagem, a música é uma linguagem, na idade adulta tem vantagens, tem muitas vantagens. Por quê? Porque nós já sabemos nos expressar, nós já temos disciplina, nós temos motivação, a gente consegue se comunicar melhor e produzir um caminho de aprendizado que vai ser mais otimizado, porque a gente vai tendo condição de direcionar o que a gente quer, a gente vai buscando. Isso são vantagens da nossa maturidade física e emocional que a idade traz. E veja, eu quero compartilhar aqui os estudos que eu trouxe porque vale a pena, sabe? Ó, tem um estudo aqui falando dessa questão da neuroplasticidade constante do cérebro enquanto a gente estiver em situações de aprendizado, que foi o quê? Um estudo realizado no ano 2000. Fazem 20 anos, mas é recente, né? Esse estudo foi realizado no ano 2000 com motorista de táxi. Olha só, lá os motoristas de táxi de Londres, eles devem percorrer as ruas da cidade por 2 anos antes de receber autorização para se tornar profissionais. Pesquisadores se interessaram em estudar o
impacto que esse treinamento aí prolongado causava no cérebro dos motoristas. Vamos lembrar que no ano 2000 ainda a gente não tinha a facilidade que a gente tem com o GPS hoje, né? Então provavelmente eles tinham que memorizar todo o deslocamento na cidade de Londres, assim. Então eles tinham que fazer esse treinamento por 2 anos antes deles conseguirem estar ali trabalhando como taxista. Se eu não me engano, lá em Londres os taxistas são aqueles carros amarelinhos, não são? Famosos, né? Então, enfim, eles tinham que fazer esse treinamento e aí os pesquisadores foram estudar o impacto disso no cérebro deles, né? As imagens produzidas por ressonância magnética de 16 taxistas demonstraram que o hipocampo nesses indivíduos era maior do que em outros 50 homens que fizeram parte do estudo. Homens que tinham um bom estado de saúde e que não eram taxistas. Ou seja, o cérebro desses 16 que fizeram parte do estudo simplesmente se modificou. O hipocampo aumentou, ele era bem maior. Olha isso. Outra coisa, quanto mais experiente era o taxista, mais desenvolvido estava o seu hipocampo. Quanto mais tempo ele já estava ali trabalhando nisso e mais tempo também ele tinha percorrido um caminho já mais próximo dos 2 anos de concluir isso, mais desenvolvido era o hipocampo dele. Em outras palavras, esse período de aprendizagem e de prática produziu um desenvolvimento importante no cérebro dos taxistas e isso não dependia da idade deles. É legal, não é? Tá vendo? E, enfim, não eram mais crianças. Então, esse estudo mostra pra gente como é uma crença que nós temos que a idade vai, de alguma forma, atrapalhar o nosso processo de aprendizagem. De fato, não mesmo. Outro estudo que eu tenho aqui, ó, que foi feito um estudo com os intérpretes militares, né? Outro estudo realizado com intérpretes militares em 2012, mais próximos de nós. Ou seja, militares que aprendiam uma língua para poder ser intérprete ali numa situação de que tinha que estar o exército ali, ok? Então eles vão aprender uma nova língua ali. Todos adultos, né? Esse estudo foi dirigido por Johan Martisson e ele buscou demonstrar a influência da aprendizagem de uma nova língua no cérebro. Lembra que a música é também uma linguagem. Aprender a música de forma aprofundada é aprender ela como uma linguagem, eu sempre falo disso. Para fazê-lo, foi medido o volume do hipocampo de novo, antes e depois de 3 meses dos cursos de língua intensivo que esses militares se submeteram. 3 meses eles estavam no treinamento intensivo. O resultado foi que o estudo revelou que o hipocampo havia evoluído proporcionalmente ao número de horas de curso. Resumindo, o hipocampo dos militares que realizaram os cursos de língua intensivos estava maior que o hipocampo daqueles que não realizaram estudo algum. Viu? Neuroplasticidade cerebral que não se acaba quando a gente atinge uma determinada idade. Nosso cérebro está constantemente se modificando e se adaptando e criando condições ali biológicas para que a gente otimize e aprenda aquilo que a gente está vivenciando naquele momento, naquele ambiente que a gente está. E tem outra coisa, a idade favorece, como eu falei no começo dessa live, favorece o nosso aprendizado porque nós temos competências metacognitivas. Esse é o termo que a ciência nos traz. Competências metacognitivas. O que é isso? É a capacidade que nós já temos de fazer relações com experiências prévias. Nós já temos, pela idade, experiências prévias ali. Então, quando a gente vai aprender algo novo, uma habilidade nova, essas experiências prévias nos ajudam a otimizar esse aprendizado, nos ajudam a fortalecer e enraizar. Simplesmente a gente tem uma comunicação mais fácil, mais efetiva, a gente direciona melhor nosso aprendizado do que quando nós somos criança e nós não temos maturidade para simplesmente avaliar uma abordagem que está sendo oferecida para nós e falar, não é isso que eu estou buscando, isso aqui não vai me deixar no ponto que eu quero, entende? Então nós temos competências metacognitivas que aceleram a nossa capacidade de aprendizado. Resumindo, dizer que a idade é um ponto que pode vir a nos deixar em dúvida sobre a nossa real capacidade de desenvolvimento é uma desculpa. É uma desculpa que a gente adota, às vezes, porque a gente não tá com coragem de dar um passo além e de começar uma nova história de aprendizado. E, às vezes, é uma desculpa que a gente adota porque é mais confortável, a gente não sabe também disso, até então, pode ser, depois que você está assistindo essa minha videoaula aqui, você já sabe. Então a gente às vezes adota essa desculpa porque você escuta essa crença, então você escutou tanto e você não parou para refletir sobre ela ainda, então você adota ela porque você fica numa situação de conforto por não querer dar esse passo nesse momento, sabe?
Não é verdade? Não é verdade. O que definitivamente interfere na nossa capacidade de aprendizado, assim, o que faz a gente ter condições de fluir no aprendizado ou não, é a forma como esse aprendizado é desenvolvido, como ele é estimulado, como esse treinamento, como você é colocado num ambiente de aprendizado. Isso de fato interfere. E isso faz você ter sucesso ou não, isso é fato, entendeu? Por quê? No caso da música especificamente, assim, eu digo isso porque se a gente não trabalhar a nossa habilidade musical em camadas, se a gente não desenvolver essa decomposição da habilidade musical, isso de fato faz com que a gente tenha uma grande possibilidade de ter um resultado ruim, um resultado frustrante, que não era aquilo que a gente buscava, e especificamente a camada rítmica e melódica. Vamos lá, essa é uma das as duas primeiras camadas que eu falo. O que a camada rítmica e a melódica interfere diretamente ali? Por que a gente tem que sedimentar a camada rítmica e a camada melódica? Em que elas impactam? Elas impactam diretamente na nossa capacidade de conseguir ler partitura, de conseguir escrever a partitura, de conseguir tirar uma música de ouvido e escrever essa partitura. Isso está impactado diretamente. Se nós não conseguimos dominar a camada rítmica e melódica, capacidades como essa de ler a partitura, de escrever a partitura, de tirar a música de ouvido e transformar ela de partitura, e inclusive a nossa capacidade de performance na hora que a gente vai tocar. Se essas duas camadas não estão muito bem resolvidas, nós não temos uma sonoridade linda, uma sonoridade bonita, uma sonoridade rica ali de timbre no teu instrumento. O som que se você tira do teu instrumento, ele fica aquém do que ele deveria ser, ele fica limitado. Porque nós não temos condições de estar percebendo isso, de estar avaliando e de estar falando, eu preciso resolver esse ponto porque esse som aqui, ele não tá legal, ele não tá desafinado, mas a intenção interpretativa aqui deveria ser outra. Então essa sonoridade, às vezes tá até desafinado e às vezes você também não percebe que tá desafinado. Mais grave ainda, mas pode ser que você perceba que tá afinado, mas você quer um outro timbre, uma outra forma de conduzir a frase musical. Você quer uma sonoridade mais suave, uma sonoridade mais gorda, ou uma sonoridade mais metal, assim, mais metálica. E aí você vai refinando capacidades auditivas para essa percepção. Outra coisa, se a camada rítmica não estiver muito bem firme, a gente não consegue fazer o discurso musical, o que a gente toca ter sentido, porque não tem pulso, porque não tem firmeza. Se não tem pulso, não tem firmeza de pulso, tudo que a gente toca fica instável, fica sem sentido, não dá para entender realmente. Então, ao tentarmos aprender essas duas camadas, por exemplo, de uma única vez, sem que a gente decomponha o trabalho e aprenda cada uma delas por vez, de forma simultânea pode ser, mas individual, se a gente não fizer essa decomposição, se a gente tentar aprender tudo de uma vez, isso pode de fato fazer com que o nosso sucesso no desenvolvimento musical não aconteça. Pode de fato fazer com que a gente ache a música muito difícil, com que a gente fale, nossa, é muito difícil, tentei aprender, mas é muito difícil. E por não saber isso, nós colocamos a culpa na idade. A gente fala, eu não tenho cabeça para isso. É muito comum, já ouvi. Minha cabeça não ajuda, minha cabeça não tá ajudando. Essa simples frase tão coloquial, um jargão que a gente fala, minha cabeça não me ajuda. Na verdade, cientificamente, não tem nada a ver. Existe toda uma outra condição por trás ali na forma de condução do aprendizado, do ambiente de aprendizado, de como você está sendo estimulado a criar esse ambiente também em casa, ou com concentração ou não, enfim. Isso sim impacta, de fato. E aí, esse é o ponto central da nossa conversa, que a gente precisa ter como uma forma de racionalização, sabe? De racionalizar para que nós limpemos o nosso olhar. Uma vez que a gente sai dessas crenças, desses mitos, é o nosso primeiro passo para o amadurecimento musical. Uma vez que você se liberta disso, você tem noção exata de que isso é só um mito, é só uma crença. Você deu o seu primeiro passo para abrir a tua jornada de crescimento musical. É o primeiro passo, porque você pega para você essa responsabilidade. Você fala, não, eu sou capaz sim.
Agora eu vou buscar um caminho orientado que vai me dar essa capacidade, que vai fazer eu fluir essa capacidade, que vai fazer eu abrir essa capacidade, entendeu? Literalmente. É muito bom quando a gente assume essa postura, que a gente puxa pra nós, assim, a responsabilidade. E eu separei mais algumas coisas, assim, né? Ah, Daiane, pra falar com vocês. Ah, Daiane, mas se eu aprender por camadas individualizadas, uma de cada vez, isso realmente vai garantir que eu consiga tocar? Isso vai garantir, assim, de fato, que eu vou conseguir tocar o meu instrumento, que eu vou conseguir ler a partitura na hora, assim, que eu ponho a partitura na frente, vou pegar a minha guitarra e vou conseguir ler? Quem disse que de fato eu vou conseguir fazer isso? Olha, de fato, se você aprender a camada rítmica e a melódica só, não vai conseguir tocar. Não é aprender a camada rítmica e a melódica que vai fazer você conseguir tocar. Nós precisamos desenvolver a prática de transferir isso para o instrumento, de educar o nosso corpo para respostas motoras. Então a camada rítmica e a melódica, ela vem atrelada e ela impulsiona a camada técnica. Impulsionar a camada técnica significa você ter a disciplina de estudar, de praticar, de pegar o teu instrumento e botar a mão na massa. Se a gente não tem essa prática rotineira de pegar o instrumento e praticar, não vai conseguir. E se o estudo da camada rítmica e melódica for apenas teórico, o que eu chamo de no papel, aí é fato que não vai conseguir. Não vai conseguir, entendeu? Isso eu já tô sendo bem franca. Se a camada rítmica e a melódica não for vivenciada no corpo, ela não vai impactar a tua camada instrumental. Mas aí você pode falar assim, Daiane, mas você falou que lá no curso da imersão Posso Tocar, você não ensina a técnica de nenhum instrumento. Então você não vai ensinar eu a desenvolver a técnica e não vai ensinar eu a transferir do meu aprendizado da camada teóricas, né, ali da rítmica e da melodia, essa camada melódica, você não vai ensinar eu a transferir do ponto de vista técnico pro meu instrumento. Eu não vou. Isso é um fato. Mas isso não significa que eu não vou te dar condições de aprimorar suas cognições neurais para que essa transferência seja otimizada. O que eu tô querendo dizer com isso? Que projetar um aprendizado de uma camada e de outra para o instrumento é uma questão de tempo e é uma questão que pode ser muito otimizada se nós já aprendemos a projetar isso para o nosso corpo. A gente precisa entender o ponto central de tudo. O que o nosso corpo não faz, o que o nosso corpo não consegue vivenciar, não consegue fazer nele, não consegue tocar nele, que a gente não consegue tocar no corpo, fazer música no corpo, expressar com o corpo, nós não transferimos para o instrumento, não aparece para o instrumento. Então eu não preciso te ensinar técnica nenhuma do seu instrumento e não pretendo, seria muita pretensão, seria um charlatanismo, porque eu não sou uma multi-instrumentista com um nível altíssimo de conhecimento técnico de violino, de ukulele, de bateria, de contrabaixo, de harpa, de acordeon, de clarinete, de trompete. Seria um charlatanismo da minha parte dizer que eu domino com profundidade as técnicas instrumentais para tocar qualquer um desses instrumentos e outros que eu não tenha falado. Eu não sou e também não tenho nenhum comprometimento em querer te enganar, em ser charlatã aqui. E eu te digo o essencial. Eu não preciso te ensinar essa técnica instrumental, mas eu preciso te ensinar a fazer essa conexão do teu corpo. Por quê? Porque esse é o momento onde você ensina o teu cérebro a se expandir, a criar condições ali de neuroplasticidade otimizada. Porque uma vez que você vivencia no corpo, você já ensinou o seu cérebro a projetar. Ele projetou, ele está fazendo no corpo. Depois, é questão de tempo para você projetar no teu instrumento. É questão de tempo, assim. E você faz isso no estalar de dedos. Você faz isso sozinho, muitas vezes sozinho, num processo autodidata, eu quero dizer, sem um professor. Sozinho nunca é, porque tem uma referência, tem um modelo que você vai acompanhar por meio de um curso que você está acompanhando um curso online, ou por meio de vídeos gratuitos que você está vendo na internet, como eu fiz para aprender acordeon,
Ou você faz isso com o professor ali do teu lado, do instrumento. O fato é que você já educou o teu cérebro, a sua parte cognitiva, ela já aprendeu a processar e projetar isso. Depois ela projeta aqui. No caso, no piano, no teclado, ela projeta aqui. Entende o que eu tô falando? Mas se você aprendeu a camada rítmica e a melódica só no papel, não vivenciou, não projetou no teu corpo, não vai ter como fluir na velocidade que deve fluir quando você vai transferir para a camada instrumental. Não vai fluir. Não é garantia que você vai ter um resultado eficiente. Entende? Esse é o ponto central. Resumindo aqui, a idade realmente interfere? Em termos de possibilidade de sucesso ou não? Não. A idade, a gente pensa que a idade, estar mais adulto, né, para cima dos 50 geralmente, causaria dúvida, será que eu consigo? A idade, na verdade, tem pontos positivos em termos de maturidade, de condução, como eu falei. Não é a idade que realmente interfere na qualidade, no sucesso que a gente está tendo no aprendizado de uma nova habilidade. Não é a idade, é a forma como esse aprendizado está sendo conduzido. Isso é fato. Isso é fato. Se não for um aprendizado consolidado realmente por camadas, por um estudo sólido e principalmente vivenciado para que você crie condições para o teu corpo aprender, para o teu corpo assimilar. Daí então você transferir para o instrumento. Se não for assim, realmente são grandes as chances do fracasso, do sucesso, da frustração lá na frente, entende? Então, a partir de hoje, a gente tem que começar a não simplesmente ouvir as frases que a gente ouve e incorporar em nós. A gente tem que começar a refletir sobre o que a gente ouve, sobre tudo que chega em nós. A gente não precisa assimilar e incorporar crenças porque a gente escuta todo mundo falando, ok? Nós temos que aprender a ser muito críticos, é verdade. E existe um ponto onde a idade pode sim ser um elemento de dificuldade. Que ponto é esse? Na questão tecnológica. Algumas pessoas podem se sentir um pouco desafiadas, com medo da tecnologia, por não terem tido intimidade suficiente com tecnologia até hoje. Tá, isso é um fato. Mas, galera, isso é medo. E medo é normal. Quando a gente vai sair da zona de conforto, isso é medo. A gente tá com medo de, será que eu vou aprender a mexer na tecnologia aqui? Isso é medo, é natural. Mas hoje a pandemia tá aí mostrando pra gente o quanto nós temos oportunidade de nos abrirmos ao conhecimento. A tecnologia favorece a nossa vida, a minha, a sua. Se não fosse a tecnologia, você não estava aqui me escutando. Se não fosse ela, eu e você não nos conheceríamos, de forma alguma. Se não fosse ela, eu não poderia estar aqui tentando te ajudar e crescendo tanto com você. A tecnologia, ela veio para o nosso bem. Então, nos abrirmos ao aprendizado, a aprender a mexer, hoje já é algo que muitas pessoas querem, muitos. Eu vejo pela minha mãe, que até então nunca tinha noção nenhuma de como mexer no celular, e hoje todo mundo quer, porque facilita muito a vida. Então, esse elemento de ter o medo da tecnologia, sim, é um ponto que levanta uma dúvida, assim, quanto à capacidade de fluir num aprendizado. Mas a verdade é medo, ok? É um medo que eu não critico, ele é natural e esperado de quando nós estamos saindo da zona de conforto. Todos nós sentimos, sempre, qualquer coisa. Mas fora esse ponto ali, que a gente trabalha e supera com vontade, fora isso, em nada a idade atrapalha. Na verdade, ela pode ser um elemento ali, propulsor, que você tem mais maturidade para direcionar. Show? Isso aí. Isso era que eu queria trazer para você, para contribuir aqui com o teu pensamento, com a tua forma de se posicionar e de se abrir cada vez mais para crescer na música, porque a gente pode. E se a gente não pudesse, eu aqui com 33 anos de idade, não sou mais uma menininha de 8 anos que nem quando eu aprendi piano. Eu era uma menininha de 8 anos quando eu comecei a fazer aula de piano, né? Hoje eu tenho 33. Eu aqui com 33 anos de idade não teria aprendido os instrumentos diferentes que eu aprendi. E muitos de vocês que me acompanham também estariam o tempo todo frustrados por não terem aprendido ainda. E vocês tem uma galera grande que acompanha aí com mais de 50 anos de idade, que são uma prova de que flui sim, tá bom?